mais um episódio do podcast e hoje nós temos uma convidada muito especial, a Yala. Quer se apresentar, por favor, para a gente? Olá, meu nome é Shane Ayala, sou estudante do bacharelado interdisciplinar aqui na UFBA e a convite do pessoal estou aqui para fazer uma entrevista, né? Interagir um pouco das visões aí sobre as universidades. É isso. A nível de localização, nós estamos no campus de Ondina da UFBA, aqui em Salvador. Então, a gente está aqui em um espaço mais aberto para poder fazer essa entrevista um pouco mais interativa, tudo bem? Então, a gente vai começar a perguntar um pouquinho para a Yala e ela vai responder de acordo com a visão dela, enquanto estudante. Tá bom? A experiência estudantil, ela vai demandar um conhecimento da gente, certo? E aí, assim formando, você acha que vale essa devolutiva para a sociedade? É válido? É obrigatório? Ou o estudante não tem essa obrigação de servir à sociedade? Bom, assim, quando a gente fala dos cursos na área da saúde, eu acredito que não só a gente, eu não diria obrigação, mas a gente necessita, né, contribuir de alguma maneira. E no nosso caso, aí seria na área da saúde, diversas atuações que os estudantes e profissionais da saúde podem atuar, e no sentido não só daquele atendimento, uma coisa mais próxima, ou de uma pesquisa, aí dependendo de que área a pessoa vai depois da formação, mas também no sentido de fomentar e contribuir para a universalização da saúde, o acesso, a qualidade profissional, também do ambiente estrutural e por aí vai. Então, acho que os estudantes da área da saúde, eles têm que ser contribuidores ativos, não só da profissão, né, que estão exercendo, mas da construção de um novo processo da área da saúde. E aí a gente está falando também de investimento público, esse questionamento mesmo, as esferas aí, municipal, estadual, federal, o que pode melhorar na questão da saúde, tanto acesso, atendimento, estrutura e por aí vai. E quanto à galera que se nega, os estudantes que se negam, os profissionais em si que se negam, pelo menos a trabalhar com parte pública, como é que você vê? Como você enxerga? Bom, assim, eu diria até com quem trabalha na área pública, eu acho que a juventude, né, principalmente a juventude, na verdade, a gente está vindo de um período de uma formação muito individualista, né? Não à toa aí os coaches têm tanto sucesso. É pelo fato de que, a partir do momento que você tem uma formação que ela demanda um interesse individual, as pessoas não vão compreender, inclusive em vida pessoal e profissional, qual a contribuição de fato que ela tem a fazer ali à sociedade. Então, quando a gente tem isso, muitas vezes os cursos eles vão estar voltados apenas para um ganho material, salário e tudo mais, e não vai estar voltado, aí falando da saúde especificamente, ao cuidado ao outro, ao atendimento ao outro, a pesquisa sobre saúde, sobre modos de vida, promoção da saúde, prevenção também. Então, vem muito de uma formação dessa geração, né, que está agora entrando aí no mercado de trabalho. Então, eu acho que vai para além da formação acadêmica, é uma questão de formação política, social, individual também. E a partir do momento que a gente infla esse individualismo, a gente perde também no processo de profissional aí das pessoas. Perfeito. Você acha que atualmente falta acessibilidade do estudante da saúde, do profissional de saúde para com o indivíduo que está sendo cuidado naquele momento? Eu acho que falta, muito assim, a gente estava, antes da gravação, né, falando disso, dos atendimentos mais humanizados. Não só no sentido da nossa formação, mas enquanto pessoa, né? A gente está, enquanto pessoa, atendendo outra pessoa. Então, como você gostaria de ser atendido? Como você gostaria de ser recebido? E aí, a gente falando o pessoal aí da enfermagem, fisioterapia, biomédico, o médico, dentre essas várias outras áreas e profissões. Então, acho que o cerne da questão é toda essa, né? Eu acho que a gente tem que entender que você está lidando com uma pessoa e, portanto, de qual maneira você também queria ser tratado. É um questionamento assim que a gente deve fazer. Enquanto os estudantes do bacharelado interdisciplinar e na esfera pública, você acha que há uma diferença de tratamento entre os estudantes de escola pública e os estudantes de escola privada? E qual é essa diferença? Bom, eu acho que o primeiro ponto, né, para o estudante da universidade pública, a gente não tem que dizer que é uma maravilha, pelo contrário, eu acho que a gente tem que falar do que falta, né? Diferente das escolas e universidades aí privadas, a gente tem uma estrutura muito precária, né?
A gente não tem reformas há muito tempo, a gente tem pouco investimento, principalmente o pessoal tem que ter laboratório, tem que ter ambulatório, por aí vai. Então a gente perde muito nisso, né? E aí, tendo em vista os códigos orçamentários, arcabouço fiscal, tudo que acontece na política, ela vai assim, ter um efeito muito aparente, principalmente na educação pública. Já as universidades privadas, eu acho que tem um processo de que, a partir do momento que há um aumento das universidades privadas, e aí eu falo de todas, né, mesmo, a gente vai ter como se fosse um parasitismo, né, que a gente tem o processo de que, a partir do momento que há um investimento nas universidades privadas, a universidade pública ela vai perder dinheiro, ela vai perder estrutura. E aí, por diversos programas, eu acho que o FIES é o principal deles, né, porque há literalmente você minar dinheiro da educação pública para a universidade privada. E aí eu não entro no mérito de que não, o FIES deu acessibilidade sim a pessoas que em outra época, 10 anos atrás, 2 décadas atrás, não teriam. Mas tem dois fatores, a pessoa sai endividada e aquele dinheiro que poderia estar sendo investido na educação pública está indo para universidades privadas, está indo para esses grupos, a esses oligopólios educacionais, como o Croton, a Anhanguera, principalmente esses dois, em que vai ter esse dinheiro da União diretamente transferido para essas empresas educacionais. E que, para que a gente, de fato, solucione isso, é que esse dinheiro fosse investido na pública, entendendo que tem diversas dinâmicas, tem estudantes que precisam trabalhar para sobreviver, né? E digo mais, eu acho que cada estudante deveria, né, ter uma bolsa aí dentro da universidade pública, garantindo a sobrevivência, porque a gente sempre fala, não basta você fazer o Enem, entrar na UFBA, a questão é permanecer. Porque você precisa se alimentar, você precisa vestir, você precisa de transporte, você precisa de dinheiro para comprar material e por aí vai. Então, é necessário que tenha esse aumento, né, da política pública, entendendo que a partir do momento que há um investimento, as pessoas aí que são da classe trabalhadora, as pessoas que em outro momento não poderiam acessar esse espaço vão conseguir pelo fato de materialmente poderem estar aqui, né? Para além aí do Enem, inclusive pontuo que tomara que um momento futuro a gente não precise mais de vestibular para estar acessando a universidade, seja algo universal de fato. Bom, você é militante das causas sociais estudantis e estudante da área da saúde. Como que você vê esse dualismo que você tem, tanto na área da saúde, quanto estudante, quanto na área de ativista? Como é que você consegue unir isso? Você sofre alguma coisa com isso? Bom, sou militante há uns 10 anos, organizada em uma juventude há uns 6, mais ou menos. Bom, então são diversos desafios, né? Porque há algumas contradições que a gente encontra no caminho, pelo fato de você ter que fazer, mas não concordar. Né? Porque, embora a gente esteja em uma universidade pública, há muita interferência, né, da lógica neoliberal. Eu falei até anteriormente, isso não está restrito à universidade privada, também tem na pública bastante. Ou seja, basicamente tudo que a gente produz aqui, inclusive pesquisa, extensão, o próprio ensino, a própria graduação, ela está a serviço do capital. Isso a gente tem que ter isso em mente. Mas a partir do momento que a gente começa a ter uma formação política, que a gente começa a compreender qual a lógica da exploração do capitalismo em relação aos estudantes, estudantes da área da saúde, a gente começa a entender assim, olha, de fato, as privatizações elas estão acontecendo, como acontece inclusive no Hospital das Clínicas, em vários campos aí que a gente tem que estar atuando para conseguir se formar. Mas, a partir do momento que a gente internamente faz esse questionamento, a gente pode estar mobilizando não só o corpo estudantil, mas a universidade como um todo, né? A universidade acadêmica como um todo, para falar assim, olha, a gente precisa de investimento, o que a gente precisa fazer? E aí tem vários mecanismos, talvez o mais antigo deles é a greve. Né? A gente teve greve agora em 2024 dos docentes e dos TEAs, né? Que são os técnicos administrativos. Então, a partir disso, a gente tem que provocar os estudantes que, a partir da luta, né, entendendo que a universidade pública, e para a gente existir, estar aqui, a gente precisa, de fato, lutar todos os dias, é se organizar. Num sentido, não só em uma juventude, que é meu caso, mas nos centros acadêmicos, diretórios, o diretor central dos estudantes, que é o DCE, e por aí vai. E é entendendo a democracia interna, né, que são eleições que fazem isso, mas a partir do seu curso,
você questionar que está faltando laboratório, está faltando professor, está faltando cadeira, tem esses casos também. E é também uma forma de mexer na política, não só da universidade, né, como da UFBA no meu caso, mas de uma política para além da universidade. E aí a gente está falando de esfera estadual, nacional também, porque o movimento estudantil ele também tem esse papel, né, de mobilizar os estudantes para que a gente garanta a nível nacional mais investimento, que as PECs, né, que fazem o teto de gastos sejam derrubadas, que a gente vai chamar de reformas, né, que elas sejam derrubadas e que garantam, que as novas políticas garantam a acessibilidade, a uma estrutura, professores, salário digno também para os funcionários que fazem isso aqui acontecer, estejam acontecendo, né, então esse questionamento mesmo. E que cada vez mais os estudantes, né, os discentes, tenham essa consciência crítica e vão à luta, né, a partir de suas bases, seus cursos e universidades. A saúde é para todos? A saúde é para todos, mas o acesso não é. Infelizmente, a gente passa por um período que a gente vai chamar o período do neoliberalismo, as privatizações, que tem mais ou menos 30 anos, em que várias esferas foram privatizadas, e a saúde é uma delas. Embora, né, o Brasil tenha aí a maior política pública do mundo, que é o Sistema Único de Saúde, a gente sabe que o acesso ele é muito precarizado. Né? A gente sabe que a fila da regulação, inclusive, ou fazendo uma matéria política em saúde, que a nossa pauta é política de regulação, é literalmente uma fila da morte. Né? Pessoas ficam meses esperando para ser atendidas, às vezes por causa de um exame, por causa de uma coisa que assim, na prática ele é simples, mas não tem vaga ou não tem um instrumento para fazer o exame ali. Então, quando a gente tem que defender o SUS todos os dias, mas a gente tem que entender também que ele está sendo atacado 24 horas por dia para ser privatizado, para ser desmontado, e que a partir desse desmonte que acontece diariamente, a população que só tem o SUS para garantir seu atendimento à saúde, ela vai ser prejudicada, ela vai ser afetada. E quando a gente fala de SUS, a gente está falando de hospital, a gente está falando só de exame, a gente está falando de saneamento básico, a gente está falando do processo de vacinação, processo de prevenção, tudo isso. Então, quando a gente tem uns cortes, isso além de ser insuficiente, acaba também. Então, eu acho que a pandemia foi um reflexo bastante expressivo do que acontece quando a gente não tem um investimento sério na área da saúde. Então é isso. Bom, gente, queria agradecer a presença de vocês, agradecer a ela. E a gente vai encerrar nosso episódio de hoje por aqui. Tchau, tchau.